Meio-dia e 14, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então agora é hora das notícias da Metrópole de Campinas. Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E a gente começa falando da atualização do boletim epidemiológico semanal que é emitido pela Prefeitura todas as segundas-feiras. De acordo com o último relatório, Campinas soma 256.033 casos da Covid-19, com 5.269 casos. Você encontra todo esse relatório lá no covid19.campinas.sp.gov.br. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira às 6h30 da tarde e no boletim epidemiológico também atualizado no mesmo horário, olha, 18h29 desta segunda-feira, a gente tem um panorama do que aconteceu na semana que vai de 7 a 13 de agosto, quando a gente fala em atendimento. A gente falava nas últimas semanas de 17% de positividade, de 13%, agora nós estamos com 11,7% de testes positivos para a Covid-19 das pessoas que procuraram as unidades de saúde. Então a gente tem, olha, nessa última semana, 5.385 atendimentos nas UPAs, nos prontos-socorros e centros de saúde de Campinas. Desses, nós temos 3.142 notificações de síndrome respiratória aguda grave, síndrome gripal, e aí, nesse caso, também entra a Covid. Não são os 3.000 de Covid. A gente tem 11% os 11% dos 3.000. Os 11% dos 3.000 que a gente tem aí positividade. Então, para você que está nos acompanhando, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos o número de pessoas que procuraram os centros de saúde, estava com algum sintoma. Então, olha só a diferença, 13.000, 14.000, era um número muito alto. Vai passando as semanas, olha como esse número vai diminuindo, de 13.000 para 11.975 e agora 5.385. Destas 5.385, 3.142 pessoas estão com síndrome respiratória aguda grave, uma síndrome gripal. E destas 3.042 pessoas, 11% testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a vacinação, que tudo que a gente fez durante todo esse período tem dado resultado e esse número está baixando, Mirna Abreu. Que reflete, Gabriel, diretamente na internação. A gente, descendo um pouquinho a tela, olha, a gente tem crianças internadas nessa semana de 7 a 13 de agosto, nós tivemos 25 crianças internadas em leitos de UTI infantil aqui da cidade de Campinas por síndrome respiratória aguda grave. No caso dos adultos, a queda é ainda maior, olha, apenas 12 adultos em leitos de UTI internados por síndrome respiratória aguda grave. A gente percebe que também as internações vêm sofrendo queda. A gente está com duas campanhas importantes no que diz respeito a doenças respiratórias. Uma, é claro, a da Covid-19, o pessoal que está tomando o reforço, a quarta dose, a gente tem os imunossupressivos que inclusive já estão na quinta dose, e a gente também tem o que começou essa semana, quarta dose ou segunda dose de reforço para os adultos maiores de 35 anos e também para as crianças de 3 a 4 anos a primeira dose da Coronavac. Né? E também a gente tem a vacina contra a gripe, que é para todos os públicos. E a gente encontra todas essas orientações em relação à vacina lá no vacina.campinas.sp.gov.br. Você que é morador de Campinas pode procurar nesse site. Se você é morador da região, procure aí no site da sua prefeitura, que tem as orientações, locais de vacinação. A gente lembra que nesse momento não é mais preciso aqui em Campinas agendar horário, basta você ir a um dos 66 centros de saúde que aplicam essa vacinação. Importante que só o CS Boa Esperança, que não aplica a vacina. A gente tem também alguns centros de saúde que estão em reforma, por isso a vacinação foi deslocada ou para a igreja, ou para o centro do bairro, ou para outro centro de saúde mais próximo, mas todas essas informações você encontra lá no vacina.campinas.sp.gov.br.
www.campinas.sp.gov.br. E eu abri o site aqui, aí você tem, assim que você digita o site, do seu lado esquerdo a campanha de vacinação contra a poliomielite e também a atualização da caderneta de vacinação, que é muito importante. Isso serve para as crianças, adolescentes, mas para todo mundo, para quem é adulto também precisa estar atualizado. E do lado direito tem a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. Clicando em Saiba Mais, você tem toda a atualização e você tem todas as informações sobre centro de saúde, sobre os horários e sobre vacinação e tirando todas as suas dúvidas. Mirna Abreu, a gente continua falando sobre saúde agora com uma outra preocupação aqui para a cidade de Campinas, que são os casos de monkeypox. Nós tivemos aí a confirmação de mais 6 casos na cidade. Assim, Campinas soma 43 confirmações da doença, sendo 23 importadas e 20 autóctones, ou seja, que foram transmitidas aqui na cidade. A gente lembra que foi retirado, de acordo com esse boletim da prefeitura, uma confirmação por se tratar de um morador de Valinhos que na verdade tinha sido atendido aqui. A atualização está sendo divulgada todas as segundas e quintas-feiras. Dos pacientes infectados, 40 são homens e 3 mulheres. A idade é entre 22 e 57 anos, 18 deles já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial sem gravidade e boa evolução. A gente reforça aqui sempre a questão do o que pode, então, provocar, né, fazer o contágio. Olha, a gente tem aqui o contágio que pode ser por meio de contato, né, pessoal. A gente tem a questão das lesões e caso apareça alguma lesão, você deve imediatamente procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa, o pronto-socorro, ou então, no caso de Campinas, o centro de referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Olha, a gente tem a questão das lesões que eu já falei, caroço no pescoço, axila ou virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. As pessoas infectadas devem permanecer em isolamento por, em média, 21 dias, que é o tempo que a casquinha das lesões elas caiam e aí, com isso, a pessoa está liberada para fazer suas atividades. Como prevenir? De acordo com a Secretaria de Saúde, evitar contato direto com as lesões, lavar com frequência as mãos e também usar álcool em gel, limpar as superfícies de alto contato, usar máscaras em locais com aglomeração de pessoas, evitar situações de contato físico pele a pele nesses ambientes em aglomeração e ainda fontes confiáveis para ter informações sobre a doença. A gente está tendo aí, inclusive, uma campanha para tratar justamente dessa importante informação do que é, do que não é, de como pode ser, até porque a gente já mostrou aqui essa questão que, como é chamada de varíola dos macacos, as pessoas têm a desinformação de que o animal poderia, né, ser uma doença direta do contato, né, do macaco com o ser humano. Isso não é de acordo com as entidades de saúde, então a gente sempre precisa ficar atento. Informações seguras passadas, então, pela Mirna Abreu em relação a monkeypox, com 43 casos confirmados na cidade de Campinas. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre a eleição para quem quer representar a sociedade civil. A gente está falando agora de um dos conselhos municipais aqui de Campinas, que é o Concidade, Conselho da Cidade, que recebe até o dia 8 de setembro as candidaturas de entidades interessadas em representar a sociedade civil para o próximo biênio. O Conselho da Cidade de Campinas, o Concidade, está com as inscrições abertas para candidatos a integrar a gestão 2022-2024. O Concidade foi um conselho criado, né, com uma recomendação a nível federal do Ministério das Cidades, né, está dentro inclusive do Estatuto, e que solicita que os municípios pudessem criar os seus conselhos com a participação de movimentos populares e de ONGs, né? O que difere um
pouquinho do nosso CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que só tem a representatividade das entidades de classe, mercado imobiliário e instituições de ensino. O Conselho da Cidade recebe até o dia 8 de setembro candidaturas de entidades interessadas em representar a sociedade civil. É um conselho que estava desativado, né, porque em 2020 foi a última gestão dele e todas as atas de reuniões publicadas na internet mostrou uma falta de interesse da sociedade em participar, então foi minguando as reuniões, né, vamos dizer assim, e aí por se tratar de uma lei, o Dr. Dário resolveu a gente fazer o chamamento novamente para compor a gestão de 2020 e 2024 para ver se realmente há interesse da população em retomar esse conselho que foi criado na lei em 2005. São 8 vagas para movimentos sociais e populares, 3 para entidades sindicais e dos trabalhadores, 4 entidades empresariais com atuação na área do desenvolvimento urbano, 4 para instituições de ensino superior, acadêmicas e de pesquisa, 4 vagas para entidades profissionais com atuação na área de desenvolvimento urbano, 4 para conselhos municipais com atividades ligadas ao desenvolvimento urbano e 3 vagas para organizações não governamentais. As pessoas que queiram se candidatar, elas têm que entrar com um protocolo, né, aqui na prefeitura, direcionado à Secretaria Executiva do Concidade, que fica no 19º andar, até dia 8 de setembro. A documentação é um requerimento, a ata de reunião, a ata e a assembleia que nomeou a pessoa como representante, né, então se vem de um sindicato ou de uma ONG, é importante ter o documento da ONG nomeando este representante, então é um documento oficial, para que a gente possa montar por decreto a instituição desses novos representantes da sociedade civil. É um documento simples, tá? É um requerimento da entidade com cópia de SIC e RG da pessoa e mais a entidade nomeando a sua representatividade junto à Concidade. Meio-dia e 26, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Mirna Abreu agora com um novo cartão Nutrir que vai ser distribuído a partir da próxima semana. Então isso vale, olha, para mais de 6.000 famílias que devem receber esse novo cartão Nutrir a partir de segunda-feira. É a substituição do cartão Nutrir emergencial da pandemia. Então, atenção, a distribuição vai começar na segunda, sempre vai ser de segunda a sexta, das 9 à 1 da tarde e depois da 1 até as 16, dependendo da ordem. Olha, dia 29, segunda, então começa a distribuição por ordem alfabética, letras A a C. Dia 30, letra D a H. Dia 31, letra I a L. No dia 1º, do M ao Q. No dia 2, de R a Z. No total, até sábado também ainda vai ter essa distribuição para quem perdeu algum dia. O funcionamento vai ser das 9 ao meio-dia. Lembrando que essa substituição vai ser de acordo com também o atendimento do CRAS. Tem alguma dúvida? Eles vão avisar sobre essa substituição, local onde é para retirar e tudo mais, vão receber SMS, ou se você tem alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp no CRAS, onde fez a sua inscrição para o cartão Nutrir. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, 18 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água amanhã na quarta-feira, hein? A gente vai ter um serviço de instalação de válvula de bloqueio realizado pela Sanasa. Por isso, atenção, das 6h30 da manhã até as 5 horas da tarde, o Jardim São Pedro de Viracopos, o São Cristóvão, o Núcleo Residencial Flávia, Parque Universitário, Jardim Vista Alegre, o Maria Helena. Também temos depois o Núcleo Residencial Vista Nova, o Núcleo Habitacional União da Vitória, Recanto dos Pássaros, Jardim São Pedro I,
Parque Dom Pedro II, Residencial São José e ainda o Residencial Porto Seguro, o Conjunto Habitacional Vida Nova, Parque Itajaí, Núcleo Residencial Iporã, Parque Universitário de Viracopos e o Parque das Praças estarão sem água. A gente percebe pelos bairros que é parte do distrito do Ouro Verde, a maior parte desses bairros, mas também, por exemplo, o Parque Itajaí é no Campo Grande, naquela divisa entre os dois distritos. Então, amanhã, vocês que moram ou que trabalham aí nessa região, atenção, faça a reserva de água ainda hoje. Lembrando que, de acordo com as informações da Sanasa, uma caixa d'água de 500 litros abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.